Olá, professor, professora, pesquisadora do meu Brasil, tudo bem? Vamos juntos transformar a educação no nosso país, gente? Então vamos lá, ó. Hoje a gente está chegando na atividade 5 do material Leia como uma Estrela, tá bom? Você que não conhece ainda o material, eu te aconselho a seguir aqui na nossa playlist e desde o vídeo 1, porque eu tenho todo um cuidado, a gente está tendo todo um carinho de lançar os vídeos na ordem certinha para que você possa acompanhar como se fosse um curso. Então pega um papel, vai fazendo suas anotações para você tentar linkar as dicas que eu estou dando aqui com o que você já está vendo na sua faculdade, nos seus cursos de especialização, tá bom? Para você indo linkando e construindo um conhecimento de fato verdadeiro que vai transformar a sua prática e que vai mudar o destino dos seus alunos, gente. Porque é isso. Aprender a ler e escrever, ensinar alguém a ler e escrever, é mudar o destino de alguém, tá? Então, eu sempre lembro de uma frase do Paulo Freire, que a educação bancária é aquela educação opressora que impede o ser humano de ser mais. E o ser humano, ele tem essa capacidade intrínseca a ele, que é a capacidade de ser mais. Ensinar alguém a ler é abrir novos horizontes. Ensinar alguém a ler é você dar novas possibilidades, sonhos, liberdade. É você, como Paulo Freire falava, ajudar essa pessoa a cumprir o propósito dela, de ser mais, tá bom? Então, vamos junto fazer isso? Se você ainda não segue o canal, por favor, nos siga, tá bom? Deixa o seu joinha, que isso aí ajuda bastante o vídeo a aparecer para outras pessoas. E se você quer que apareça mesmo para muita gente, compartilhe aí com todos os professores, pesquisadores, professores que amam a ciência, para que a gente possa transformar a educação no nosso país, tá? Se você sabe aquele professor que não gosta muito de ciência, manda para ele também, porque vai que, né, a gota tanto bate até que fura, né? Ele vai vendo o vídeo, uma hora ele muda a prática dele, tá certo? Então, olha aqui, ó, na atividade 5, eu vou ler para vocês a instrução. Leia a história 3 vezes, tá? Por que 3 vezes? Se você já viu os outros vídeos, você sabe a importância de repetir, tá? A cada repetição você vai dar um feedback específico e eu vou explicar quais já já, tá bom? E lembra que eu expliquei no vídeo da atividade 3, falando sobre a leitura pela fonológica, que é o robozinho, e a leitura pela rota lexical, que é a palavra-teca. Para o robozinho guardar a palavra na palavra-teca, ele tem que ler algumas vezes, tá certo? Então, leia a história 3 vezes, preste atenção nos sinais de pontuação, tá? Você tem que instruir a criança sobre isso, porque o sinal de pontuação é uma forma de você indo trabalhando o ritmo, a entonação, a prosódia, tá? O primeiro ponto para trabalhar a prosódia, ritmo e entonação é focalizar no ensino explícito da pontuação. Depois você ensina melhor as questões da entonação, mas se ele fizer as pausas certinho nos sinais de pontuação, já vai ser um ganho enorme, tá bom? Depois, leia como um astro de cinema. Então, se você já chegou na ficha 5 com o seu aluno, provavelmente você usou as outras 4 ou algumas, né? Porque você não é obrigado a usar todas as fichas. Você vai customizando, você vai adaptando de acordo com a necessidade do seu aluno. Mas, em geral, faz bastante sentido você ter usado as 4 atividades, até porque, se você olhar aqui no cantinho da ficha, você percebe que tem as mascarazinhas indicando o nível de dificuldade. Então, você foi preparando o aluno para chegar numa atividade mais difícil, tá certo? E aí você vai dizer para a criança o seguinte, depois de ter falado para ler como um astro de cinema, significa o quê? Não é para ler nem muito rápido, nem muito devagar. Então, frisa isso. Isso aí não está anotado, você pode anotar aí no seu caderno. Ler fluente não é ler nem muito rápido, nem muito devagar. Tem que parecer que eu estou conversando com você, tá certo? Por isso que é leia como um astro de cinema. Ao final de cada leitura, o professor poderá te dizer quantos sinais você respeitou e quantas palavras você leu corretamente. Então, quando eu dou o feedback dos sinais de pontuação, eu estou dando o feedback da prosódia, estou trabalhando em entonação. Quando eu estou falando da leitura correta, eu estou falando do reconhecimento de palavras, tá certo? Eu estou falando da precisão,
que é um aspecto também da fluência de leitura. Quando eu marco o tempo, eu estou trabalhando a velocidade. Então, nessa atividade aqui, 5, eu estou trabalhando todos esses componentes. Se você assistiu os vídeos anteriores, você deve lembrar que eu falei da fluência de leitura como um motor, o qual tem diferentes componentes. Quais são? A precisão, tá certo? Que são as atividades 1, 2 e 3 têm relação com a precisão. A velocidade, que é a atividade 4, 5 e a 2 também tem a ver com a velocidade, tá? Porque a velocidade na leitura tem a ver com a velocidade do processamento. Então, a gente tem atividade aqui para trabalhar a velocidade de nomeação também, que é a atividade 2. E o ritmo, a prosódia, a entonação, que só pode acontecer no texto, né? Porque na ficha de leitura de palavras isoladas, que foi o vídeo anterior, não tem como você trabalhar a respeito a sinal de pontuação. Então, aqui, quando você pede para a criança ler o texto, você está esperando que todos os componentes funcionem juntos e de forma correta, tudo ao mesmo tempo. E quando eu falo para a criança, ao final da leitura, né, das 3 tentativas, o professor vai te fazer perguntas, então fica atento que o professor vai te fazer perguntas, é uma quarta habilidade que eu estou estimulando na criança. Além dela controlar tudo isso, ela tem que se preocupar em criar um modelo mental daquilo que ela está lendo. Então, você percebe que se você não tiver a fim de comprar o nosso material, você não precisa comprar, desde que você pegue um livro, e eu faço muito isso no consultório, eu trabalho de forma isolada com o material, mas depois, quando eu estou lendo outros livros com as crianças, outros trechos de livro, eu coloco no meu planejamento que vou trabalhar a fluência de leitura de textos, eu estou trabalhando todos esses aspectos. Eu estou pedindo para ele construir uma imagem mental, eu estou pedindo para ele controlar a precisão, né, a acurácia, ler certinho, estou pedindo para ele ler rápido, mas ler naturalmente, tá bom? Estou pedindo para ele respeitar os sinais de pontuação, né, o ritmo, a prosódia, a entonação. Eu estou dando todos esses feedbacks para ele. O importante, mais do que a atividade, é a estratégia. Tá certo? Então, eu só vou chegar na atividade 5 com a criança que já está no nível da atividade 5. Se eu ainda estou tendo que ensinar muita relação grafema-fonema, a criança ainda falha muito em questões de alfabetização, talvez eu vou dar uma seguradinha na atividade 5, tá? Eu vou dar no momento certo essa atividade. Como o Vygotsky falava, de você ir na zona de desenvolvimento proximal. E essa premissa de Vygotsky, que é a ideia dos andaimes, é muito corroborada pela neurociência. Você tem que dar desafios que a criança tem 100% de chance de acerto. É aí que acontece a aprendizagem. Quando o desafio é muito difícil, a criança fica desencorajada. Ela fica, puxa, eu sou incapaz. Gera aquele sentimento de incapacidade. Quando o desafio é muito pequeno, a criança fica desestimulada, ela perde o interesse. Agora, um desafio no nível correto, esse desafio gera aprendizagem, porque o cérebro foi feito para aprender. Então, a gente fica feliz quando a gente consegue aprender. Então, se os seus alunos estão demonstrando muito desinteresse na alfabetização, ou desinteresse na sua disciplina, seja qual for, reveja as suas estratégias. Pode ser que o problema não está nas crianças, não está nos alunos, mas está na sua estratégia que você escolheu. Tá bom? Isso serve para qualquer idade, tá certo? Em outros vídeos depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas guarda esse conselho, porque assim, 80% dos alunos, de 80% a 90% dos alunos, eles têm que estar com você no decorrer da aula. De 10% a 20% pode ser que eles tenham alguma dificuldade. Se você não está atingindo essa meta, é porque provavelmente tem que rever a estratégia. Ou está difícil demais ou está fácil demais, tá certo? Vamos lá, ó, você tem aqui o texto. Repara que é um trecho pequeno, porque você está trabalhando várias habilidades ao mesmo tempo. Não é um texto gigante de uma página inteira. Então, é um texto para a criança ler em 1, 2 minutinhos, tá bom? É um texto curto. E aí, depois, você tem uma segunda ficha onde você vai marcar o tempo de leitura, onde você vai marcar a quantidade de palavras lidas corretamente e a prosódia, 3 vezes, tá bom? E depois vai refletir qual foi a melhor tentativa.
Muitas vezes a criança vai achar que a melhor tentativa foi quando ela foi mais rápida. Mas você vai falar, olha, mas na segunda tentativa você respeitou mais sinais de pontuação. Ou olha, na terceira tentativa você foi um pouquinho mais devagar, mas você errou menos, tá? Onde eu marco os sinais de pontuação? Na medida da prosódia, tá? Como que eu marco o número de palavras lidas corretamente? Eu preciso contar o que está no texto? Não, a gente já contou para você. Então, se você olhar no cantinho inferior direito, tem lá o número de palavras no texto. Se a criança errou 5 palavras, e o texto tinha, sei lá, 90 palavras, você faz 90 menos 5, 85. Aí você coloca aqui 85, o número de palavras lidas corretamente. Então, o que a gente espera? Que o tempo vá abaixando e o acerto vá subindo, tanto no número de palavras lidas corretamente, quanto no respeito aos sinais de pontuação, tá certo? E você tem que ir dando esse feedback para o aluno. Então, as pesquisas mostram que o feedback é muito importante na aprendizagem, tá certo? Porque isso vai ajudando a criança a regular quais são esses componentes que ela precisa prestar mais atenção. E aí, por fim, lembra que a gente falou que ia ter as perguntas, que a gente queria que ela construísse um modelo mental daquilo que ela estava lendo? Você vai ter 2 perguntinhas simples, que é para conferir se ela construiu ou não esse modelo mental. Se ela não construiu, tem que reler de novo. E aí eu tenho outros vídeos explicando outras estratégias de trabalhar a fluência e trabalhar a compreensão de leitura oral ou silenciosa para você indo aplicando, tá certo? Mas, em geral, eu acredito que fazendo de forma sistematizada, tem lá F, V, P, B, T, D, C, G, depois você tem com sílabas complexas, tá certo? Para cada letra, você tem 5 atividades. Além disso, para cada par, você ainda tem mais 5 atividades de cada par. Então, por exemplo, ó, F, V, depois eu tenho um par de... Eu tenho mais 5 atividades do confronto, do F e do V, tá certo? Então, eu tenho, acho que 4 atividades de confronto, que são 5 atividades, tá bom? 4 atividades dos pares surdos sonoros, com 5 atividades dentro de cada uma, fora 8 de cada letra. E ainda tem as das sílabas complexas, com R ou L intercalado. Então, são bastante atividades para você indo tirando os nozinhos, as dificuldades em relação à relação grafema-fonema, que muitas crianças podem ter, e para indo trabalhando essas estratégias de metacognição, de velocidade, de automaticidade. Então, é um material que você já mata vários coelhos com uma cajadada só. Se você comprar o material todo, você vai ter uma sequência aí para alguns meses até, para você indo fazendo essas atividades, tá? Se for no consultório, vai durar alguns meses. Se for na sala de aula, você pode fazer mais rápido, talvez dure menos tempo, né? Mas no consultório vai durar bastante tempo, dependendo da dificuldade do seu aluno, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o último vídeo da série, então leia como uma estrela de cinema. Você tem ainda mais 6 outros vídeos, assista todos eles direitinho e, como eu disse, deixe os seus comentários aqui. Se você ficou ansioso que eu não respondi na hora que você queria, vá lá no Instagram, no Mundo do Gabs, ou no Instagram, @educarcoevidências, e deixe as suas dúvidas lá, que a gente vai conversando. Quer saber mais do curso de avaliação cognitiva da leitura? Tem no site. Quer um curso de alfabetização? Tem a Masterclass da alfabetização. É um aulão de 4 horas, e tem certificado como qualquer curso da plataforma e que já vai te ajudar a entender mais como o cérebro funciona, tá bom? Sem falar vários materiais gratuitos para a gente indo junto transformar a educação no nosso país, tá certo? Espero que você tenha gostado. Compartilha com seus professores aí, pesquisadores, compartilha com aquele professor que ainda acha que a Terra é achatada, tá bom? Compartilha com ele e vamos junto transformar a educação, tá certo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só com quem eu estou, Alessandra Seabra. Oi gente, um prazer muito grande estar aqui com o Gabriel Brito e a gente está aqui para trazer uma notícia maravilhosa para vocês. Sobre um artigo que foi recentemente publicado, né Gabi? Quer falar um pouquinho? Sim, é um artigo de revisão sistemática, onde a gente avaliou a importância do reconhecimento de palavras e da fluência de leitura para a compreensão de leitura no decorrer
do desenvolvimento, enquanto as crianças vão crescendo. Porque é uma dúvida comum, né, pessoal? O que a gente trabalha para que os nossos alunos ou os nossos pacientes tenham uma compreensão de leitura? Então, às vezes a gente fica na dúvida, qual que é a habilidade mais importante, dependendo da série, do ano escolar em que essa criança tá, né? Sim, e já é bastante conhecido na literatura que o reconhecimento de palavras é muito importante no início da alfabetização, mas que no decorrer da escolarização, outras habilidades vão compensando os déficits, às vezes, em reconhecimento de palavras. Mas olha que interessante, em relação à fluência de leitura, a gente percebe que ela continua relevante, importante para a compreensão de leitura, mesmo no decorrer do ensino fundamental 2. Exatamente. Para chegar nesse resultado, pessoal, nós analisamos mais de 900 artigos, foi uma revisão sistemática. Quem quiser, depois a gente vai dizer como vocês podem acessar o artigo. Então, o que é importante em cada um dos anos escolares? E como o Gabi falou, a fluência de leitura é absolutamente fundamental e continua importante mesmo nos anos posteriores, né, Gabi? Foi sensacional, gente. Então, se você quiser ter esse artigo, que inclusive vem com uma tabela sumarizando os principais achados dos artigos que de fato foram elegíveis para análise sistemática, se você tiver interesse nesse artigo, diz eu quero aqui nos comentários desse vídeo, e aí eu ou a Alessandra Seabra vai estar te enviando o link. Exatamente. E sempre lembrando, pessoal, componentes de leitura são fundamentais. Então, a leitura é uma habilidade complexa, não dá para a gente tratá-la como se fosse unitária. Precisamos pensar nos componentes. E aí, nesse artigo, a gente vai trabalhar especificamente com reconhecimento de palavras, né? E a gente viu que ele é super importante para o início da alfabetização e com a habilidade de fluência, né? E o Gabi tem aí um monte de atividades depois para ajudá-los a pensar em como fazer uma intervenção nesses componentes da leitura competente. Exato. E, gente, lembrando então que o artigo é acesso gratuito, é só dizer eu quero que a gente envie o link para vocês. Isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Um abraço para todos. Tchau! Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.